Olá galera, tudo bom? Quanto tempo, hein? Hoje a gente vai fazer um bolo de chocolate, tá? Eu já ensinei aquele bolo branco para vocês, né? O bolo não é massa. Mostrei a versão dele de chocolate, mas assim, bolo de chocolate tem algumas receitas específicas, né? Própria para quem gosta realmente de bolo de chocolate, tá? Esse é um bolo bem rico, vamos dizer assim, também classificado como bolo amanteigado, tá? Que é aquele bolo mais saboroso que exige menos recheio e menos caldo, tá? Tem pão de ló amanteigado, tem pão de ló de chocolate também, mas são massas mais pobres que requer mais recheio e mais caldo, tá? Essa massa é ideal também para cobrir com qualquer tipo de cobertura, desde pasta americana, né, até mármore, chantilly, etc. Né? Então, como o nome já diz, é um bolo amanteigado, ele vai bastante manteiga, né, ou margarina, né, e também ele é mais carregado nos ingredientes, vamos dizer assim. Então, vou trabalhar com um copo chamado de requeijão, né, copo que vem requeijão cremoso de vidro. Aí você pode falar assim, mas eu não tenho esse copo, não tem problema. Você vai pegar um recipiente de 250 ml e trabalhar com ele, que é o equivalente, tá, em medidas para esse chamado copo de requeijão. Então, toda a receita de copo de requeijão é um copo de 250 ml. Copo americano é aquele copo de bar, né, que o pessoal toma suas bebidas, e normalmente é 180 ml. Tá? As xícaras que eu trabalho nos meus bolos é 200 ml, só que para esse caso específico ele é 250, tá? Que é um copo tipo requeijão. Então eu vou trabalhar com a receita original são 4 copos, tá, de açúcar. Eu, como não gosto muito de bolo doce, normalmente eu reduzo ou para 3 ou 3,5, tá? Aqui mesmo tem 3,5, mas você pode dar 3, que eu já usei também, não tem problema nenhum. A receita também original, ele leva 500 gramas de margarina ou manteiga. Tá? Nesse caso eu vou reduzir um pouquinho também para deixar minha massa mais pesadinha. E eu vou colocar apenas 400 gramas de manteiga ou margarina. Tá? Vou tirar 100 gramas para deixar minha massa um pouco mais pesada. Tá certo? Aqui normalmente, como eu não tenho balança, mas eu já expliquei para vocês, eu divido a margarina, né, de 500 gramas em duas, faço 250, depois divido esse 250 em duas, faço 125, aí formei 375, tiro mais um pouquinho para fechar 400 gramas, tá ok? Não é aquela precisão. Se você tiver balança, ótimo para você, tá? Agora, a exigência, vamos dizer assim, que eu sempre falo com relação à quantidade de lipídio das margarinas, né? Para você ter uma massa mais gostosa, tem que ser margarina com no mínimo 75%. Você olha na embalagem e vê lá, 75% ou 80%. Vou fazer o mesmo processo do bolo amanteigado, tá? Bater até cremar e depois adicionar os ovos inteiros, né? Um a um. Bati até cremar, tá, ó. Vou tirar, adicionar os ovos um a um. A importância do açúcar ser refinado, né? Eu já comentei isso no outro vídeo do bolo não é massa. A margarina ser no mínimo 75% de lipídio é justamente aqui, ó, tá? Você vê a qualidade, tá bom, desse creme. Fosse um açúcar granulado, se fosse uma margarina mais inferior, esse creme ia ficar aguado. Na verdade, ia ficar bem líquido. E aí você vai ter um bolo mais pesado, que tem mais água na massa. Então, quando acontece isso, aí vai pedir menos leite, porque quanto mais líquido a massa, mais pesada ela fica. Tá? Então, eu vou adicionar os ovos aqui, um a um, tá? Quebrando com cuidado, justamente para não ter esse problema. E aí vou bater, tá? Por mais ou menos, vou adicionando os ovos, batendo naquele mesmo processo, não muito tempo, questão de segundos de um intervalo de um para o outro, tá ok?
depois de batido, como é que fica essa massa. Tá, ó. Bem cremosa, tá? Justamente pela qualidade, né, do açúcar, da manteiga e dos ovos, tá? Eu bati aqui por mais ou menos 3 minutos, tá? Porque os ovos estão novos, como eu já falei, ovos velhos não dá volume a bolo e também deixa aquele odor, né, característico, tá? Sempre também usando a espátulazinha, dando intervalo para as partes laterais, né, e bater bastante. Se você quiser, nesse caso aqui, adicionar uma essência de baunilha, você pode, tá? Eu vou usar uma meia colher de chá, tá? Ou não é necessário, dependendo, já que o bolo é de chocolate, mas eu gosto só para dar uma quebrada mais ainda, não correr o risco, vamos dizer assim, do ovo se deixar algum cheiro, né? Mas como eu já percebendo aqui, até pelo sentir, né, vamos dizer assim, da massa, do cheiro da massa que a batedeira, né, ventila, você vê que essa massa aqui ela não está cheirando a ovo, justamente porque os ovos são novos. Então evite estar acumulando, tá, ovos demais, comprar em grande quantidade, se você não tem uma demanda muito grande de bolo. Tá? Eu utilizei 6 ovos aqui, a receita eu vou colocar no rodapé do vídeo, não tem problema. Vou dar só mais uma misturadinha aqui e aí partir para a parte, tá, de farinha e leite. Até porque os ovos, como eu já falei, né? Tiver aqui e aqui eu vou agora misturar manualmente. Eu poderia usar também essa batedeira na velocidade 1, tá? E trabalhar. Mas como eu já falei para vocês, eu não gosto muito que quanto mais você mistura a farinha, mais o risco dela quebrar o glúten, tá? As moléculas de glúten, deixar minha massa elástica. Ó, a massa como está cremosa, tá? Isso faz toda a diferença na qualidade final do produto. Com relação à temperatura ambiente, alguns insistem em dizer que faz bolo, tem que estar em temperatura ambiente. Eu já falei para vocês, eu não trabalho com temperatura ambiente. Tanto os ovos quanto a margarina, tá? Eles estavam gelados. Eu gosto assim, deixa a massa também mais, vamos dizer assim, encorpada, tá? Eu vou alternar aqui agora a farinha de trigo, que são 4 copos, né, de 250 ml de farinha de trigo, e o chocolate. A diferencial aqui dessa receita é justamente o chocolate, tá? Você vai trabalhar com chocolate e achocolatado. Então você vai usar um copo de requeijão, né, tipo requeijão de achocolatado, e um copo de chocolate a 50%, ou chamado cacau, né, em pó. Tá? Você pode usar os 2 de cacau em pó, pode, mas sua massa vai ficar muito forte o sabor e muito, vamos dizer assim, menos doce. Ah, eu não quero, eu quero usar somente achocolatado. Ela vai ser o contrário. Ela vai perder aquele sabor mais marcante do chocolate, tá? E vai ficar mais doce a sua massa. Então misturei aqui os 2, tá? E também você tem que usar chocolatado de qualidade, né? Procurar aquelas que tem a marca aí, que você sabe que tem um diferencial também. Com relação ao chocolate em pó, né? Pessoal, normalmente quem assiste meus vídeos são pessoas que vão mais a mercado, não vão em lojas de confeitaria, né? Vamos dizer assim, não conhecem outras marcas, mas no próprio mercado já existe, além daquelas caixinhas famosas, né? Que o pessoal chama a caixa dos frades. Tem dos frades, já tem de outras marcas também, né? O brinco, inclusive, pode ser do padre, da madre, do papa, não importa, desde que seja 50%, tá? Porque isso vai impactar na qualidade do meu bolo. Você tem cacau também a 32. Aqui eu vou alternar 400 ml de leite. Estou usando essa xícara, que é a minha xícara de trabalho, né? Que você já conhece. Essa xícara é de 200 ml, tá? Então vou utilizar 2 xícaras, mas sabendo que é 400 ml. Se você não tiver essa xícara medida, pode usar aqueles copos medida, não importa, tá? Aqui
aqui você vai misturar e encorpar aos poucos e devagar. Tá? Essa massa ela rende uma assadeira de 35 centímetros redonda, tá? Ou duas de 30 centímetros, não muito alta, o bolo não vai ficar muito alto. Ou pode ser também duas de 27, tá? Se ficar muita massa, finalmente essa é uma receita que é difícil, vamos dizer assim, reduzir, eu não gosto muito de reduzir, você faz e o excesso que sobrar você bota em uma vasilhinha para assar para as crianças, tá certo? Eu não estou esquecendo não, vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento, tá, em pó. Como essa massa ela é uma massa mais leve, vamos dizer assim, que leva muita manteiga e muito açúcar, então se você botar muito fermento, 2 colheres de sopa, normalmente eu uso uma colher de sopa, você já ouviu nos meus vídeos, né? Uma colher de sopa para cada 3 xícaras de farinha de trigo. Nesse caso aqui, como tem muito chocolate, muito açúcar, vamos dizer assim, e manteiga, ela vai ficar uma massa muito fofa e quebradiça. Já fiz bolos de botar 2 colheres de sopa ou colocar farinha de trigo com fermento e ele desmoronar todo, tá? Recheia, cobre e tal, dependendo do recheio, e ele bagaçar, quando você for partir, esfarelar. E esse não é o interessante, apesar do pessoal aqui gostar muito de bolo fofo, mas fica uma coisa feia, né? A apresentação feia, você partir um bolo e ele está desmanchando. Isso acontece. O pessoal daqui gosta muito de bolo esfarelado, vamos dizer assim, ou fofo, né? Demais, e molhado. É uma combinação que para a pasta americana não tem graça. É bolo molhado e bolo extremamente fofo. Então a gente tem que estar sempre lidando com essa situação, informando que determinados tipos de bolo não são ideais, aí a gente dá sugestão de outras coberturas, como a chantilly, marshmallow, porque realmente fazer um bolo muito molhado para a pasta americana é a mesma coisa que pedir que o seu bolo chegue todo, né, bagunçado na festa, tá ok? Então aqui eu vou adicionar minhas 400 ml, se você notar, nessa receita não leva leite de coco, tá? E sabor chocolate, leite de coco, não que não fique bom, mas fica conflitando um pouco, né? Porque o leite de coco já tem um sabor característico, aí você colocar com chocolate aí já conflita um pouco. Apesar de eu já querer aquele bolo amanteigado, né? O bolo não erra a massa do vídeo, não erra bolo, não erra massa, e utilizar leite de coco e também chocolate para fazer a versão dela. Mas é interessante, como aqui eu já falei, uma receita específica de bolo de chocolate, tá? Eu vou misturar aqui, pronto, minha massa já está pronta. Olha uma massa cremosa, uma massa bonita. E aqui eu vou levar ao forno, aquele mesmo esquema, né? Forno em temperatura já ligado, acelerar o processo de assamento, não vai acelerar o meu processo, tá? Ele não vai acelerar o processo de assar. O forno pré-aquecido, você ganha tempo, vamos dizer assim, porém, se você ligar agora como é que eu estou fazendo, não vai impactar na qualidade do seu bolo, não vai impactar em nada, tá? Vou despejar agora aqui em 3 assadeiras, tá? De 25. Por quê? Porque como esse bolo ele é um bolo desculpa, como ele é um bolo mais fofo, então, vamos dizer assim, ele é um bolo específico, eu não gosto de ficar fatiando, não só por isso, mas para ganhar tempo. Então eu vou distribuir, já que eu vou fazer 3 camadas de bolo e 2 de recheio, eu já distribuo ele nas minhas assadeiras, que eu tenho aqui em 3, e aí isso eu já evito essa perda de tempo de fatiar bolo, já deixo ele já no ponto que eu quero, tá? Aqui. Vou distribuir em 3 assadeiras de 25, tá? Então normalmente o que é que eu faço? Quando eu divido o bolo em 3 assadeiras, em uma eu coloco menos,
massa, porque essa daí vai ser a tampa, vamos dizer assim, a parte que vai ficar em cima do bolo, é a última fatia, normalmente eu boto menos, tá? A que vai ficar embaixo eu boto mais massa e a do meio o restante. Então normalmente eu faço isso justamente para facilitar o meu trabalho, porque eu gosto de deixar a base de baixo mais grossa, porque ela é quem vai receber o maior peso, então eu prefiro ter mais massa embaixo, tá? Então eu vou colocar no meio. E aí sempre dosando, com experiência vocês vão vendo. Gente, eu esqueci o fermento. Esqueci o fermento. O que é que vai acontecer? Vou morrer agora, vou perder todo o trabalho. Nada disso. Eu vou voltar novamente aqui, tá? E colocar o fermento, misturar e colocar de novo na assadeira. Foi bom que aconteceu, porque se acontecer isso, você não se desespere. Não vai perder sua massa não. Você vai voltar, perderia sua massa sim se você botasse no forno sem o fermento. Tá certo? Vou botar aqui o fermento, vou misturar aqui e volto de novo. Bem, como eu havia esquecido, tirei toda a massa, tá? Vou colocar uma colher de sopa de fermento, tá? E vou reutilizar as mesmas assadeiras, tá? E eu usei. Vou misturar, o fundo estava montado apenas com farinha de trigo e margarina, tá? Então não vai impactar aqui na massa. Também não raspo muito para não trazer a sujeira, vamos dizer assim. Como vai ficar no fundo da forma, não tem problema nenhum, tá? Adicionei aqui, ó. Raspei, ó. Vou utilizar do mesmo jeito, vai ficar um pouquinho aqui, como ela já estava melada. A massa está com fermento, vai incorporar com a que está no forno, né? E aí não vai impactar em nada aqui, tá? A minha massa. Ó, despejar novamente. Se você quisesse, por segurança, já que você não tem experiência, coloque em papel manteiga, coloque em papel toalha, vamos dizer assim, tá? Não tem problema nenhum. Hoje eu quero limpar, lavar tudo, também é a mesma coisa. Eu já estou na prática, já conheço aqui, tá? Mas é bom que você já fica ciente que se ocorrer isso de esquecer, que é normal, você não vai se desesperar. Você vai desesperar sim. É lembrar que já tirei massa até quando estava no forno. Começou a ir para o forno, eu já tirei massa e colocar o fermento. Tá? Se já tivesse em processo avançado, vamos dizer assim, aí infelizmente é perder mesmo. Botar para café. Bolo solado, tá? Então, como eu falei, equacionei menos massa nenhuma, mais em outra. E usar aquela espátulazinha, né, que eu já falei para vocês, de acertar e raspar tudo melhor do que pão duro, tá? Sempre colocar na que você quer mais, tá? Aí equacionar um pouquinho. E aqui eu vou levar ao forno a 200 graus, temperatura de 200 graus, tá? E é bolo amanteigado, requer um bolo mais quente, um forno mais quente, tá? Depois eu vou mostrar o resultado e vou mostrar desinformado para vocês verem que esse problema, vamos dizer assim, não impactou no resultado final do meu bolo, tá ok? Eu vou levar ao forno aí. Tempo depende do forno, tá? Espetou o palitinho no centro, ele saiu sequinho, já tá bom, tá? E a questão de untar as assadeiras, que eu já falei, eu não unto nas laterais, justamente para que o bolo grude e na hora que esfrie ele não recue para o centro, tá?
Isso aí, essa dica eu já tinha falado para vocês no outro vídeo, ok? No forno, tudo crescido, tá? Ó, crescendo. Aí você nunca mais. Bem, pessoal, como eu havia falado, né, porque tinha esquecido o fermento, tirei da minha assadeira, né, raspei com cuidado, coloquei o fermento e o bolo, ó, cresceu, tá fofo, sem problema nenhum, tá? E como eu falei para vocês, caso ocorresse isso de esquecer, né, você trazer de novo a tigela, botar o fermento, despejar na forma, vocês poderiam colocar, tá, um papel manteiga, né? Mas, como eu já disse que eu já tinha experiência, que ele soltava, o que é que eu fiz? Aqueci na boca do fogão, tá? Dei alguns segundos. Assim que aqueci, dei umas pancadinhas e o bolo está todo solto, tá vendo? Então, vou desenformar aqui para mostrar. Esse bolo, que é o bolo chamado é um bolo de chocolate encantado, né? Da minha professora Kátia Pellegrini, tá? Como eu já havia falado, ele é um bolo já bem amanteigado, é um bolo voltado específico de chocolate. Tá certo? O recheio dele vai ser beijinho, conhecido como torta prestígio, né? Beijinho de coco, que é uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, uma caixinha de creme de leite e um pacote de 50 gramas de coco ralado. Você leva ao fogo até desprender da panela para rechear essa torta, que pode também acompanhar com nozes, passas, ameixa. Aí você pode incrementar esse recheio, né? Ou só coco mesmo, só o beijinho, tá? Eu vou desenformar aqui para mostrar para vocês a montagem, seguindo aquele meu vídeo decorando o bolo, tá? Onde eu mostro, no vídeo eu mostro o recorte do bolo, né? Aqui não, aqui já está um bolo, já está, vamos dizer assim, teoricamente dividido, né? Eu vou sobrepor, colocar massa, recheio, massa, recheio, massa, recheio. Finalizar com o bolo, tá? Então, vocês podem acompanhar lá, tá? A decoração dele, que alguém pode perguntar, eu queria ver o trabalho final todo, vai ser um mesclado, tá? Aquele vídeo que eu vou trabalhar aquela grade de chocolate nas laterais. Procure lá no meu canal, bolo de chocolate mesclado, e você vai ter aquela técnica ali, tá? Que eu vou trabalhar. Então, eu quis mostrar para vocês que não teve problema, apesar de eu ter esquecido o fermento. Coloquei de novo, tá? Eu vou desenformar aqui e mostrar para vocês que o bolo saiu. Ó, aqui foi as marcas do bolo que ficou, tá? E ele soltou. Ó, aqueci. E como eu falei para vocês, é um bolo muito delicado, tá? Se você botar muito fermento, ele vai ficar muito quebradiço. É um bolo especial realmente essa massa, tá? Então eu queria mostrar para vocês, ó, ele fica um bolo mais fofo, porém firme, tá? Que é o que eu quero para essa massa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não fique chateado comigo, que eu não vou mostrar o vídeo todo finalizando, porque já existe vídeo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Dê uma visita no meu canal. Você vai ter bastante dica. E qualquer coisa, só postar lá nos comentários que eu respondo a todos vocês. Um abraço a todos e até a próxima.